Amém. Principalmente porque o Senhor está aqui. E o Espírito Santo de Deus, como nós cantamos agora, está entre nós. Amém. Ele vem aquecer o nosso coração, né, com o fogo dele. O fogo dele. Nenhum fogo estranho, porque o fogo do Espírito Santo é bem-vindo. É bem-vindo. Note bem, um adolescente chegou numa lanchonete e pediu uma Coca-Cola. E aí o garçom falou assim: olha, eu não tenho Coca-Cola, tenho Sprite, tenho Fanta, Tubaína, mas não tenho Coca-Cola. Pode ser outro? E aí o adolescente falou: tá bom, me dá uma Fanta. Beleza? Aí em seguida chegou um outro adolescente e pediu uma Coca-Cola para o garçom. E o garçom falou assim: olha, eu não tenho Coca-Cola, mas eu tenho sabor laranja, sabor limão, sabor tutti-frutti. Tudo bem assim? Só não tenho Coca-Cola. Aí ele falou: não, você não tem Coca-Cola? Não, então não quero. Eu vou buscar outro lugar. Beleza? Pergunta: qual a diferença entre os dois? Chuta aí. O que você observa nos dois? O que um tinha e o que o outro tinha? Alguém? Oi? Pode chutar aí. Oi? Determinação, beleza? Certeza do que está querendo. Certeza. Uma só coisa. Uma só coisa também, pode ser. Tudo isso está certo. Tá? Mas eu estou chamando o seguinte: que um tinha preferência e o outro tinha convicção. Tinha convicção do que queria. Evangelho de João, capítulo 8. Você conhece o texto? Jesus está falando com alguns judeus que haviam crido nele. E Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eles ouviram e falaram: mas peraí, como assim? Nós somos descendências de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, por que você está dizendo que vai nos libertar? Só que não precisa ter um grande conhecimento dos hebreus para saber que eles já foram escravos. Foram ou não foram? Pelo menos nós conhecemos dois momentos que se destacam. Um deles, qual é? A escravidão do Egito, 400 anos. E a outra foi uma deportação, que foi uma escravidão também, 70 anos na Babilônia. Note bem, a escravidão no Egito foi uma escravidão física, uma escravidão de trabalho forçado, de opressão, de tortura. Essa foi do Egito. Já a escravidão da Babilônia, ela foi uma escravidão a partir da mudança da mente, mudança dos costumes, mudança dos valores, da cultura, mudança da sua crença, da sua fé, uma mudança até espiritual, uma mudança no Deus que você crê. Então, abra lá em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Nós sabemos que Daniel está no cativeiro babilônico. Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Assim, Nabucodonosor chegou em Jerusalém e ele vai levar a primeira leva para Babilônia. Versículo 4. Quem é que vai nessa primeira deportação? Quem é? Isso. Jovens, sem nenhum defeito,
de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esses são aqueles que foram para a Babilônia. Então, a escravidão babilônica é uma escravidão que eu quero mudar a sua cabeça. É isso que o rei da Babilônia queria. Um potencial para que a gente faça aqui uma lavagem cerebral nesses jovens e eles sejam úteis para nós, para a nossa nação. Veja bem que no versículo 6, há inclusive a mudança do nome deles. Entre eles se achavam os filhos de Judá. O nome deles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, o de Daniel colocou o nome de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, de Abednego. Está percebendo a mudança? O nome deles era um nome que tinha a ver com a cultura judaica, tinha a ver com a fé dos hebreus, tinha a ver com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que esses jovens aprenderam com seus pais, possivelmente. Lembra lá o texto de Deuteronômio 6, versículo 6? Você vai inculcar nas crianças, né? E esses jovens tinham recebido isso, essa base das Escrituras, temor de Deus. Só que eles estão chegando agora na Babilônia e eles vão passar por esse processo, né? Um programa de reeducação. É uma maneira bonita de falar o que está acontecendo. Na verdade, é uma lavagem cerebral. Porque o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz, agora você vai chamar Belsazar. Ou seja, o Deus Bel te proteja. Ananias, Deus é gracioso. Ananias, você vai chamar Sadraque, que significa você pertence à ordem de Acu, o Deus da lua. Misael, que significa ninguém é como Deus, você agora vai se chamar Mesaque, que significa o seu nome vai ser ninguém é como Deus de Acu. Azarias, que significava Deus ajuda, seu nome agora vai ser Abednego, que significa você é servo do Deus Nebo. Está percebendo o que está acontecendo? Muito bem. Só que vocês vão ver no capítulo 1, eu não vou entrar nele, que esses jovens eles decidem permanecer fiel a Deus, decidem não se contaminar com as iguarias da Babilônia, não sei até quando, mas eles decidiram isso. Claro, Deus dá dons para Daniel, e Daniel revela sonho do Nabucodonosor, e Daniel, estou pulando aqui, eu estou adentrando, mas no capítulo 2 nós vamos ver que Daniel se torna governador da Babilônia. Não é por um acaso, tá? Eu estou pulando aqui, né? Não é por um acaso, mas ele se torna governador da Babilônia. Fica aí para você ver depois. Fica como tarefa para você ler o capítulo 2. Capítulo 2, verso 48. Eu vou chegando lá. Capítulo 2, verso 48. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. É pouca coisa? Depois você vê como ele chegou aqui. Como que Deus o colocou nessa posição. Teve um preço. Muito bem. Versículo 49 diz assim: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província
comunidade deles. Vou chamar 3 jovens aqui. Né? Será que esses 3 jovens, eles vão deixar ser conduzidos pela cultura, pelos deuses, pela ideologia da Babilônia? E vocês sabem que nós vivemos numa cultura babilônica, não sabem não? Né? Nós estamos nisso aqui. E a Babilônia quer ganhar o nosso pensamento. Quer colocar a cultura dela em nós. E se for possível até na igreja, na assembleia. É isso que está para acontecer, está acontecendo, e a questão é até quando que eu vou resistir, até quando que eu não vou permitir isso. Será que esses jovens vão deixar que a cultura da Babilônia o domine e tome todo o seu ser? Ou será que eles vão continuar crendo nas Escrituras, crendo naquilo que eles aprenderam lá em Jerusalém com seus pais e com seu povo? Será que eles vão continuar crendo e obedecendo as Escrituras, sabendo que eles estão longe do país deles, da família deles, da igreja deles, da comunidade, né? Não tem ninguém olhando mais, eles estão mesmo ali no... E é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver. Até que ponto Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles apenas preferem o Deus diante de Israel, aquilo que eles ouviram dos pais, ou eles têm a convicção de que é isso mesmo? Então, vamos lá. Daniel capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de alto e 6 de largura. Isso dá 30 metros por 3, mais ou menos. E levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todo esse pessoal, toda essa nata da sociedade se ajuntou naquele dia, naquele lugar, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós todos outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. A ordem é o seguinte: no momento em que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, quando acontecer essa banda, quando a banda tocar, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, se prostraram as nações, os homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Está claro o que está acontecendo aqui, não é? Todos se prostraram. Estavam todos reunidos. Gente de todas as nações, a nata da sociedade estava ali. Era um momento público, muito importante, e diante da autoridade, que é o Nabucodonosor. Versículo 8. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Beleza? O que aconteceu? Aconteceu que aqueles 3 não se curvaram. Acredita nisso? E ao ver que aqueles 3 não se curvaram, os caldeus
ciúmes, desperta inveja. Agora, era para ter se inclinado. Não deu outra. Logo em seguida foram conversar com o rei Nabucodonosor. Está no versículo 12. Olha, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fazem caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O que é isso? Convicção na palavra de Deus. Eles tiveram convicção em continuar obedecendo às Escrituras. E nas Escrituras diz assim: ouve, ó Israel, ao Senhor Deus você deve adorar, e nenhum outro. Agora tem que ter convicção para obedecer nessa situação, não? E a minha primeira proposta aqui é a seguinte: aquele cuja convicção está em conhecer e obedecer a palavra de Deus, hora ou outra você vai ficar do lado da minoria. Os 3 jovens não se curvaram para adorar aquela estátua. Sabe por quê? Porque eles tinham convicção, obediência à palavra, obediência por fé, porque eles sabiam o que eles esperavam. Lembra de Hebreus capítulo 11, verso 1? Diz assim: a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Mais ou menos assim. Então eles têm convicção. Eles tinham convicção na palavra que eles aprenderam, em obedecer a palavra, custe o que custar. Porque todos se curvaram. Eu fico imaginando, né? A banda toca, aquele povão, a estátua está lá, tem ali uma área VIP, que são dos companheiros do rei Nabucodonosor, seus ministros, toca a banda, toca aquele negócio todo, e todo mundo... E os 3 aqui no pé, ó. Eu fico pensando, tem que ter muita coragem, irmão. E eu acho que tinha alguém do lado deles, assim, olhou para cima, puxou a calça, falou: cara, vamos lá, ó. Não. Mas enfim, eles podiam, por exemplo, quem sabe você faz isso, e eu já fiz algumas vezes, eles podiam racionalizar, sabe, como que é, né? Usar a razão, e fazer uma oração assim com Deus: ó Deus, é o seguinte, ó, eu vou curvar aqui, diante dessa estátua, mas eu estou me curvando de fato no meu coração, em espírito e verdade, estou me curvando diante do Senhor, tá bom? Beleza, ficava por isso mesmo, e agradar a gregos e troianos. Olha, cara, e eles não, ficaram lá, sozinho, do lado da minoria. Sabe uma coisa, querido? Ficar do lado da minoria é terrível. Ficar isolado é terrível. Ficar do lado da minoria significa ficar excluído. Hoje nós vivemos a época das redes sociais, né? Ficar do lado da minoria é você ser cancelado. É terrível. E eles ficaram. Eu fico imaginando um jovem crente hoje que está na universidade, na faculdade. Se ele quiser se posicionar, se ele quiser, como esses jovens, permanecer fiéis e obedientes à palavra de Deus, certos assuntos, ele vai ficar do lado da minoria, ele vai ser isolado. Quando por exemplo, lá na faculdade o professor, ou não precisa ser faculdade não, no nosso meio mesmo, entre família, assuntos como
como homossexualidade. E você fala, não, eu não aceito isso, porque isso já a cultura babilônica já está tão envolvida no nosso meio que já está sendo aceitável. E até algumas igrejas é aceitável. Se você tiver convicção de que aquilo não é de Deus, você vai ficar sozinho. E outros assuntos, aborto, por exemplo, né? Nações estão fazendo festa porque aprovam a lei do aborto, assassinato de um bebê indefeso. Mas se você falar isso em alguns círculos, você vai ser taxado, você vai ser excluído. Você vai ficar do lado da minoria. Assuntos como modelo de família. E você aprendeu nas escrituras que modelo de família é o quê? É o quê? Pai, mãe e aquela gracinha, aquela menininha ali linda. Pai, mãe e filhos. Não, mas agora nós temos outros modelos de família. Isso daí é arcaico. Uma família pode agora ser pai e outro pai, e daí um filho, ou senão pode ser também uma mãe, outra mãe, e mais um pai, um marido e duas esposas, ou senão pode ser um marido e uma esposa, e também agora tem o bebê reborn, não é isso? É um novo modelo de família, querido, e daí? Você não vai aceitar, você vai ser careta de não aceitar isso? Ou você vai ficar sozinho. Vai ficar do lado da minoria. Então é isso que eu estou propondo aqui, sabe? Aquele cuja convicção está em obedecer a palavra do Senhor, hora ou outra, vai ficar do lado da minoria. Imagine se o assunto então é Bíblia. Você vai falar de Adão e Eva. O professor vai dizer, esse negócio de Adão e Eva, ou seu vizinho, ou seu colega de churrasco, Adão e Eva, querido, isso daí é uma figura de linguagem. Alguns teólogos já dizem isso. É a Babilônia entrando nas faculdades de teologia liberal. A Arca de Noé, essa história. Torre de Babel é piada. Se você falar que realmente eu creio que essa história linda e bela de Davi e Golias é verdade. Não, isso daí faz parte da literatura judaica. Não que isso aconteceu, tá? E aí o seu professor, ou seja, quem mais que é mais inteligente que você, do que eu, ele vem com convicção que a gente acaba falando, será que é isso mesmo? E todo aquele tempo que a professora de escola dominical usou para passar para mim a verdade da Bíblia, muitas vezes a autoridade do professor que eu tenho hoje, ele fala com tanta firmeza que balança. Por isso que muitos se perderam na fé. Se for com respeito a Jesus, então, não é à toa que um dia Jesus falou, o que estão falando de mim? Quem eu sou? Lembra? Jesus é uma figura da tradição judaica, é um personagem do judaísmo. Ou ele é um profeta. Tem vários profetas, tem Maomé, tem não sei quem, e Jesus também é um profeta. É um profeta. Então, querido, é necessário ter muita convicção para não se curvar aos mestres, para não se curvar, me perdoe, a alguns teólogos, para não se curvar ao seu colega. Precisa ter convicção, para não se curvar talvez com a opinião de alguém da família muito próximo. Olha, eu não concordo. Mas não me curvo. Não me curvo. E por causa da sua convicção, tenha certeza, você algumas vezes vai ficar sozinho. Mas também saiba que Deus nunca vai te deixar sozinho. João capítulo 6, eu gosto muito desse capítulo, é interessante, é um longo capítulo.
olha, vocês estão vindo atrás de mim para ver sinais e para querer pão com peixe. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E Jesus começou a falar esse discurso, e foi crescendo nesse discurso, lá de João capítulo 6, e chegou uma hora que aquele pessoal que queria Jesus por causa do pão foi indo embora. E diz o texto que, à vista disto, muitos discípulos o abandonaram. Tinha 5.000 pessoas, 5.000 homens se alimentaram do pão e peixe, e agora eles estão indo embora e foram embora. E aí? Jesus ficou desesperado. A minha igreja está vazia, agora estou embora, sair correndo atrás dela, eu Pedro. Não. Jesus ficou com um pequeno grupo ali de discípulos. E aí Jesus vira para aquele pequeno grupo, que é a minoria. A minoria ficou com Jesus, e Jesus falou para a minoria, escuta, vocês não querem ir embora também? Tem certeza? Você não quer ir embora também? E Pedro recebeu aquela revelação do alto, né? E falou assim, olha, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Querido, a minoria tem a consciência de que não tem outro a quem ir, a não ser Jesus. Amém. A não ser Jesus. Mas ficar do lado da minoria não é fácil. Tem que ter muita convicção. Agora, sabe o que é mais terrível do que ficar do lado da minoria? Meu irmão Helder, sabe o que é mais terrível do que ficar ao lado da minoria? É ficar sozinho. É ficar sozinho. Note bem que Jesus tinha uma multidão que o seguia, e depois ele tinha os discípulos, muitos discípulos, e entre os discípulos ele tinha 12, mas na cruz ele não tinha ninguém. Na cruz foi menos do que minoria. Na cruz foi só. Ele ficou só. Mateus capítulo 26, verso 46, Jesus foi na cruz e Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ficou só naquela cruz, querido. Então, se ficar do lado da minoria é terrível para você,